Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um encontro aqui no nosso Portal do José, nesses tempos bastante inusitados para a história do nosso país, que em função do ineditismo de algumas situações que misturam a tragédia, a comédia, personagens criminosos, estão provocando também interpretações de pessoas que fazem análise da realidade brasileira um tanto ou quanto afastadas da realidade, causando nas pessoas que recebem as mensagens alguma preocupação, algum temor, um exagero, naquilo que poderia acontecer no nosso país em função dessa manifestação que o inelegível, o ex-presidente da República, um conjunto de implicados criminalmente e também de falsos líderes religiosos estão montando. Então, muitas pessoas ficam imaginando, será que vai acontecer o quê? Há que se ter uma preocupação, e se forem muitas pessoas, não vai acontecer absolutamente nada. Essas pessoas, quando estiveram no poder, eles tinham muito mais força de quebrar a realidade constitucional do nosso país, a realidade jurídica, do que agora. Agora não. Agora, o comportamento dessas pessoas é o mesmo do criminoso que se vê cercado pela polícia e não tem nada para negociar. Ele não tem um refém para fazer algum tipo de barganha, não tem armas, não tem nenhum tipo de situação para coibir a ação do Estado, a ação da polícia, e só resta para o criminoso se entregar. No caso do inelegível, algumas coisas poderiam até funcionar como alguma atenuante, mas agora já está tarde demais. Não adianta ele confessar os crimes, não adianta ele fazer mais delações ou tentar fazer algum tipo de delação, não adianta ele tentar terceirizar a responsabilidade de tudo que ele fez, porque isso em nada evitará a cadeia. Então, a situação para os criminosos agora é de tentar, pelo menos, dar uma saída moral mais honrosa, pelo menos fazer uma meia-culpa, pedir desculpas à sociedade. Mas isso certamente não acontecerá, porque nós estamos diante de criminosos sem escrúpulos. E aí a gente tem que jogar luzes sobre alguns comportamentos para afastar qualquer tipo de ameaça que essas pessoas encurraladas estão tentando agora transmitir com essa suposta manifestação democrática que eles dizem que farão no dia 25 de fevereiro. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, comentarei também algumas situações inusitadas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Acabei de ver agora que nós chegamos a 890 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ajuda o nosso portal a ser mais conhecido e chegar a mais pessoas, tá bom? Então, vamos aqui aos nossos temas, Abrindo aqui com essa notícia de hoje. Cid relatou visita de Luciano Hang e outros empresários a Bolsonaro para defender plano golpista, diz Polícia Federal. Então, gente, olha, a cada momento a situação dos criminosos está ficando pior. E cada vez mais pessoas estão ficando implicadas no meio dessa história. Eles brincaram com a democracia, eles acreditaram na figura do inelegível, um farsante, um covarde, uma pessoa fraca, uma pessoa sem nenhum tipo de capacidade de liderar absolutamente nada, e o resultado está sendo esse. E não foi por falta de aviso, Muitas pessoas fizeram advertências o tempo todo, como o nosso portal. Então, agora chega a hora de pagarem a conta. CPI do dia 8 de janeiro. E-mails indicam agendas privadas de Bolsonaro com Lindora e Aras. Por que eu estou resgatando essa notícia aqui? Porque as imagens de reuniões que chegaram a público são aquelas que foram de alguma maneira gravadas, conscientemente. Não teve nenhuma gravação clandestina, nenhum celular que foi escondido, não. Vocês conseguem imaginar o tanto de coisa escabrosa que o Bolsonaro fez, com quem ele se reuniu, o que ele conversou e que não tem registros, não tem documentos, apenas a testemunha, a prova testemunhal do Cid e de mais uma pessoa ou outra. E dentre essas situações escabrosas estão as conversas do senhor Augusto Aras, a senhora Lindora Araújo e o Bolsonaro em conversas secretas, porque estavam fora da agenda e esse fato está provado. Então, ambos, a senhora Lindora e o senhor Aras, agiram de uma forma ilegal, de uma forma criminosa, porque
o que não está previsto na lei, o servidor público não pode fazer. O membro do Ministério Público, o membro da Procuradoria-Geral da República não pode fazer. Daí a gente chega, saltando dessa abertura, para aquilo que está causando algum pânico, alguma preocupação, no meu modo de ver, exagerada de alguns analistas, né, que é a manifestação do dia 25 de fevereiro. Gente, quem já participou de manifestação reivindicatória ou de protesto, sempre tem um propósito, né? Um propósito, as pessoas do campo humanista, as pessoas da esquerda, os democratas sempre têm algum propósito de jogar o país para frente, de conseguir alguma conquista. Agora, você fazer uma manifestação para defender um criminoso, covarde, fujão, corrupto e que é absolutamente imoral nas coisas que ele pratica na sua vida e que se diferenciam tanto com as coisas em relação às coisas que ele fala, então é complicado, né? A gente poderia até dizer que essa manifestação, que eu já falei mais cedo, que é uma espécie de micareta, picareta, pseudo-gospel golpista, como uma coisa absolutamente inútil, seria a maior manifestação inútil do mundo, que poderia entrar ali para o Guinness Book. Porque as pessoas sequer vão poder falar as palavras de ordem que falaram em outras manifestações, porque aí a manifestação será sublinhada, será caracterizada como mais uma que tenta romper com o Estado democrático de direito, colocando seus protagonistas, aqueles que estão querendo fazer essa reunião, como criminosos confessos, né? Eles não vão poder gritar, por exemplo, eu autorizo, já era, né? Não dá para falar isso, fora Xandão, fora Moraes, fora Barroso, também não vai dar. Vocês imaginem o povo começando a fazer isso e o Bolsonaro tem que pedir silêncio para as pessoas? Pô, peraí, não façam isso, vocês vão me comprometer. Está arriscado até ele não ir, porque esse poderia ser uma consequência natural desse ajuntamento dessas pessoas todas, né? Eles vão dizer o quê? Forças Armadas salvem o Brasil. Não vai dar, né? O Supremo é o povo. Qualquer coisa que eles falem ali, que dê o contorno de uma manifestação golpista, porque é uma manifestação golpista, só vai comprometer a vida dessas pessoas. Não tem ninguém na Procuradoria-Geral da República preocupado com manifestação do dia 25 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes não está preocupado. Ele deve estar dando boas risadas, aguardando só os criminosos que estão dentro da Arapuca fazerem mais besteiras. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também não estão preocupados. A grande mídia é muito menos. Na internet, enfim, todas as pessoas que ajudaram o nosso país a virar essa chave, também ninguém está preocupado com isso. Então, muita calma nessa hora. Quando eu vejo alguma avaliação assim, olha, mas é muita gente, o Bolsonaro ainda tem popularidade. Sim, ele tem muita popularidade, pode muita gente, mas reunião de quê? De gado? Reunião de seres irracionais? Para ir para uma reunião, uma manifestação que não tem um propósito, é muito melhor você ir numa outra, que possa ter um ar mais lúdico, né? Por exemplo, alguém te chamar para ir num aeroporto de objetos voadores não identificados. A cidade de Barra das Garças, lá no Mato Grosso, criou, né, um aeroporto para OVNIs, para discos voadores. Aliás, eles chamam de discoporto, não é nem um aeroporto. Só que as pessoas que vão lá para esse discoporto, esperando ver um disco voador, elas nunca viram nenhum disco voador. Os discos voadores não estão pousando lá em Barra do Garças, mas está lá. Eles colocam até um extraterrestre com uma plaquinha aqui, né? É uma plaquinha escrita em inglês e português, dando boas-vindas para os alienígenas. Isso aqui é o ponto de pouso, né, do disco voador. Então, é muito melhor você ir lá em Barra do Garças para esperar um disco voador, que você não vai ver, mas pelo menos você vai ter ali uma coisa lúdica, interessante, vai ajudar a economia da cidade, do que você se deslocar para a Avenida Paulista para ver a figura do inelegível, dizer as coisas que você sabe que ele dirá, que são mentiras. E aí não tem como a gente fugir de algumas situações. Isso aqui são os banners que eles colocam, né? As placas ali com os extraterrestres pintados, né? Dando boas-vindas aos marcianos. Será uma reunião inusitada, né? Como algumas que entram para o Guinness Book, como por exemplo, a maior reunião de sósias de Elvis Presley, né? Isso aqui é só um pedacinho, mas tem de sósias de Michael Jackson, enfim,
tem reunião para todo tipo de gosto surreal, né? Gosto inusitado. E essa será uma reunião na Vida Paulista que vai juntar o nada com coisa nenhuma para efeito de porcaria nenhuma, exceto aumentar problemas para aqueles que já estão cercados, estão sitiados e que não podem fazer nada. Certa está a Gleisi Hoffmann quando ela comentou no seu tweet mais cedo aquilo que eu tenho comentado com vocês. A gente não pode normalizar essa manifestação golpista e ainda ter medo, ter algum tipo de receio. Eles é que não devem estar fazendo isso, está errado. A gente tem que advertir para essas pessoas que elas só têm uma coisa a terem como consequência. É um problema para elas, tanto as que forem, que se deslocarem, quanto aqueles que estarão ali, que estão se colocando nessa manifestação golpista. Gleisi disse, é estarrecedor ver Bolsonaro convocar um ato em defesa do Estado Democrático de Direito, entre aspas, que ele nunca respeitou e tentou abolir em sua fracassada tentativa de golpe. E é chocante ver a mídia normalizar esse chamado e o próprio ato, tratando como coisa normal, sem conotação crítica. Concordo com Gleisi Hoffmann. E aí, eu já comentei com vocês também, que se tiver alguém com espírito mais crítico nessa reunião, deveria começar a cobrar algumas explicações de Bolsonaro para coisas que ele nunca explicou, né? Bolsonaro, e os 1.512 depósitos na conta de Flávio? Bolsonaro, e as joias? Quem foi que deu essas joias? Por que deu essas joias? Por que elas entraram escondidas aqui no nosso país? E o Rolex? E o Patek Philippe, o relógio? Vendeu para quem? Quanto é que foi que abocanhou? Botou dinheiro aonde? Fez o que com dinheiro? São muitas perguntas, né? E os imóveis comprados em dinheiro? Muitas situações, sem querer entrar aqui em campos da vida pessoal dele, que são absolutamente cabeludas, né? Poderia ter lá um Nezinho do Jeg, esse personagem aqui da obra de Dias Gomes, que eu acho mó barato, né? Quem é mais novo não conhece, mas o Nezinho do Jeg era alguém que sempre ficava ali apoiando o prefeito Dorico Paraguaçu, que tinha como meta a inauguração de um cemitério na sua cidade, porque não havia um cemitério lá em Sucupira, só que nunca morria ninguém. Então era um prefeito falastrão, também um mentiroso, com todos os problemas, né? Os defeitos de um político corrupto, desonesto, que quando encontrava ali no seu eleitor, que tinha essa alcunha de Nezinho do Jeg, que tinha tomado algumas bebidas, ele perdia os freios inibitórios e dizia exatamente aquilo que Odorico Paraguaçu era no inconsciente, né? Ou no consciente das pessoas, né? Então esse trecho aqui é muito interessante, ele exemplifica bastante, né? Precisamos de Nezinhos do Jeg nessas manifestações. Vamos lá. Maciça, total e absoluta. Odorico! Fotoqueiro! Enganador dos pobres! Falou, morra, Odorico, né? Ladrão dos pobres, né? Esse é o Nezinho do Jeg. Enfumador do povo! Morra, ladrão de dólar! Morra, ladrão de dólar, né? E ali tá atrás dele, sem vergonha, tem um Jeg ali atrás do Nezinho do Jeg, né? Que, se não me falha a memória, o nome do Jeg era Rodrigues, né? Então, olha, estão convocando aí para essa manifestação nitidamente golpista, e bom resultado para quem está cercado pela polícia não vai dar, né? Só vai dar problema para essas pessoas. Então, gente, vamos inverter aí esse tipo de situação que está sendo posta para a sociedade, que para não termos nenhum tipo de receio. Se tem alguém que tem que ter receio hoje é quem está cercado pela polícia e pela justiça, né? E vamos seguir em frente. Filas andam, vida que segue. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e viva Nezinho do Jeg. Tchau!